Fala galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Gente, sem muita demora, vamos logo conferir o assunto de hoje. Vamos para o slide. Galerinha, como já apareceu aí na tela de vocês, o assunto de hoje, oração e suas conexões. Nós já temos um tempo que estamos estudando a frase, e aí a partir da frase nós estamos estudando os tipos de frase verbal e frase nominal, e aí também estudamos já o período simples, que tem apenas uma oração, período composto, que tem mais de uma oração, enfim. Então, vocês já estão assim bem podados para este assunto, vocês já estão bem preparados para este assunto de hoje, oração e suas conexões. O que a gente vai estudar mais ou menos? Agora é a estrutura da oração. Vamos olhar ela para a estrutura interna dela. Lembrando que sempre quando a gente estuda oração, frase, período, é muito importante reconhecer um elemento, o verbo. Então, nós tivemos no finalzinho de 2020, nos últimos meses, bastante aulas sobre verbo. Então é interessante que você lembre, que você tenha em mente, né, como reconhecer o verbo. E para esta aula de hoje, novamente, o verbo vai ser um elemento importante. Então vamos aqui conferir. Vocês gostam de conceito? Oração. O que é oração? É um tipo de enunciado que se caracteriza por conter verbo ou locução verbal. Esse conceito a gente já vem trabalhando em algumas aulas, então não é muita novidade para vocês não. Então, quando contém verbo no enunciado, ok, ou locução verbal, a gente pode chamar de oração. Vamos aos exemplos. Mais um ano se inicia. O ano já está, né? O janeiro já colocou um bocado de dia em pouquinho tempo, né? Acho que essa frase já está ficando velha, antiga. Enfim, mas eu só estou repetindo alguns conceitos que a gente viu na aula passada, para preparar vocês para os novos conceitos de hoje. Então, mais um ano se inicia. Facilmente você pode reconhecer aqui o verbo, ok? Essa palavra que indica ação, pode indicar também um fenômeno da natureza, pode indicar um estado ou uma mudança de estado. Ou aquele outro macete, verbo é toda palavra que se pode conjugar, né? Eu inicio, tu inicias, ele ou ela inicia e por aí vai. Então, nós reconhecemos aqui um verbo nesse enunciado, mais um ano se inicia. Como tem um verbo, a gente pode chamar de oração, ok? Beleza? Essa estrutura, né, oração, é que é bem mais analisada na gramática. A gramática pouco analisa a frase nominal, certo? Muito mais a frase verbal, que é a oração. E aí também a análise dos períodos, né? O período simples, que contém apenas uma oração, ou um período composto, que contém mais de uma oração. O outro exemplo, os ladrões foram levados pela polícia. Esse outro exemplo aqui eu coloquei para ilustrar, né, uma oração com locução verbal. Aqui nós podemos dizer que tem uma locução verbal. E aí na aula passada eu até ilustrei isso, né, o que é uma locução verbal. Tem aqui o quadrinho explicando. É um verbo auxiliar, esse vai geralmente indicar o tempo, o verbo auxiliar. E o verbo principal, esse vai indicar a informação, vai apontar para a informação central, né? Ok? Então, por exemplo, o que nós sabemos? Que a polícia levou os ladrões. Então, veja só que o verbo que indica a informação central é o levados, ok? E o foram é o verbo auxiliar que vai indicar o quê? O tempo. Quando é que ocorreu isso? Você pode observar que o foram se refere ao passado. Então, os ladrões foram levados pela polícia. E aí nós temos justamente essa ideia completa agora, né? O que foi que aconteceu com eles? E quando aconteceu? Então nós sabemos que o que aconteceu é que a polícia certamente prendeu eles, ok? Por meio aqui do verbo levados. Se a polícia levou eles para algum lugar. O lugar é uma delegacia, né? Ok?
E o foram quando aconteceu, né? Isso está no passado. Não significa dizer que está acontecendo agora e nem que ainda vai acontecer. Já aconteceu. Então, verbo auxiliar mais verbo principal. Esses dois juntos aqui estão formando a locução verbal. Ah, professor, e por que eu digo que é só uma oração aí, não são duas orações? Já que os verbos são diferentes. Eles são diferentes, mas eles estão ali numa única função. Os dois se juntaram para fazer a única função. Verbo pode ser tanto a palavra como também a função sintática. Então, os dois verbos aqui, as duas palavras, são verbos. Ok, são verbos. Mas os dois estão juntos para desempenhar uma única função sintática, que é a de verbo. Ou seja, a gente considera que só tem apenas um núcleo verbal. Beleza? Por que, professor, você fala sempre de locução verbal? Para vocês não caírem em pegadinhas, vocês não errarem algumas questões que são fáceis. E acontece muitas locuções verbais nos textos, a gente não pode deixar isso de lado, ficar só com frases simples aqui, sem locução verbal. Aí você vai ler um texto e está cheio de locução verbal. Um texto narrativo cheio de tempo composto, cheio de locução verbal, e você não sabe o que é. Você fica, ah, professor, tem dois verbos aqui, tem duas palavras que são verbos, então eu tenho mais de uma oração. Aí o professor vai ter que ajudar você e esclarecer isso. Então, é melhor que você já aprenda logo de cara, que já se introduza o assunto com isso também, para depois não dizer, ah, vamos entender esse outro conceito depois. Não. Então aqui a locução verbal, gente, é como se ela fosse apenas um verbo, ok? Por quê? Porque é a função. Aqui eu estou falando da função. Aqui não, aqui eu estou falando das palavras. Beleza? Então o que vai agora o que nós vamos focar nesta aula, melhor dizendo, vai ser justamente a oração. O que vai nos guiar durante toda a aula é justamente a análise da oração. Ok? Como uma dessas outras duas aqui. Então vamos para frente. Blocos de sentido. O que são os blocos de sentido? Blocos de sentido são partes da oração que têm um sentido. Você pode achar um sentido nessas partes da oração. Beleza? Eu posso observar aqui, vamos ver o exemplo. Vamos analisar se é uma oração. A página inicial do site é planejada e organizada. Olha aqui o verbo. É um verbo de ligação, mas é um verbo. Ok? É o verbo ser. Aqui ele está conjugado, né? É. Mas esse verbo aqui, na forma infinitiva, é o ser. Ok? A página inicial do site é planejada e organizada. Vocês já sabem analisar sujeito de oração. Eu tenho certeza que vocês sabem. É só eu perguntar quem é planejado e organizado. Ou seja, quem é o assunto, de quem eu estou falando nessa oração aqui. Facilmente eu sei. Olha, se eu pudesse ouvir realmente vocês agora, se vocês pudessem falar para mim, eu tenho certeza que muito aluno ia dizer, professor, a página inicial do site é o sujeito. Verdade, a página inicial do site é o sujeito. E o é planejado e organizado, professor, a gente chama de quê então, se nós temos o sujeito? Nós chamamos de predicado. Ok? O que eu quero que vocês aprendam hoje não é sujeito e predicado apenas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já aprenderam em aulas passadas. O que a gente vai observar são esses blocos de sentido dentro da frase, certo? Ou, melhor dizendo, dentro da oração, esses blocos de sentido. Nós temos dois blocos de sentido aqui, certo? A página inicial do site é um bloco de sentido. Nós podemos dizer que é um bloco da oração que tem sentido, né? Que eu estou falando de quem aqui? A página inicial do site. Só não tem informação completa sobre o que eu vou falar dela. Mas vocês já sabem de quem eu vou falar. A página inicial do site. Que é justamente o gênero textual que vocês estão estudando, né? Página inicial de site. E eu tenho certeza que foi abordado durante a semana, né? Com o nome em inglês, né? Homepage. Homepage, certo? É a mesma coisa de página inicial de um site. A homepage é a página inicial de um site, de um blog, de uma rede social, ok? Então, homepage é o gênero textual que vocês estão estudando, né? Ou gênero ou suporte, enfim, fica uma discussão aí. Tem gente que acha que é gênero, tem gente que acha que é suporte, mas o que importa aqui é que nós observamos, né?
aqui na oração. Vamos deixar essa discussão aí para os professores que estão aí estudando gênero, né, com vocês. A página inicial do site. Então, pronto. Aqui nós temos um bloco de sentido. E esse bloco de sentido, ele é conectado a outro bloco de sentido, que é justamente a continuidade da oração. É planejada e organizada. E aqui nós temos mais um bloco de sentido. O que eu estou dizendo sobre a página, né? Que ela é planejada e organizada. Beleza? Então, mais um bloco de sentido aqui. Agora, nesse outro bloco de sentido, vocês podem ver que aqui tem o verbo. E neste outro bloco de sentido aqui, no primeiro bloco, vou até colocar aqui, 1 e 2. No primeiro bloco, a página inicial do site não tem o verbo, só tem o verbo no segundo bloco. E é aí que está o principal momento da nossa aula de hoje. Você observar os blocos de sentido dentro da oração, o que tem verbo e o que não tem verbo. Por quê, professor? Se aqui não tem verbo, nessa primeira, quem é o núcleo desse bloco de sentido aqui? Qual é a palavra? Agora vamos observar. Nesse bloco todo aqui, nesse bloco 1, qual é a palavra principal? Será que é site? Será que é inicial? Será que é página? Será que é o azinho, o artigo? Ou será que é a preposição mais o artigo, do? E agora? Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês já estão aí pensando, né? Já estão aí, talvez, professor, site é importante, mas inicial também é importante. E outros, professor, página que é importante. E é verdade, gente. Página aqui é a palavra mais importante, a palavra central, é o núcleo desse bloco aqui, a gente pode dizer, deste bloco, ok? E este núcleo é um substantivo. Página é um nome que a gente dá para algo, certo? É um substantivo. Quando eu nomeio algo, eu tenho um substantivo, beleza? E no outro bloco é o verbo. Fica uma dica já para vocês. Quando eu tenho um verbo, o núcleo do bloco sempre é o verbo. Não importa. O núcleo do bloco sempre é o verbo. Ok? Quando eu tenho o substantivo, quando eu não tenho o verbo, o núcleo pode ser um substantivo. Beleza? Há alguns livros que vão mostrar para vocês que outras vezes o núcleo quando tem o verbo é outra palavra. Mas isso aí deixa mais para frente, quando a gente chegar nesse assunto aí. Eu quero só que vocês saibam distinguir os dois conceitos principais dessa aula. Bom, professor, o que eu entendi até aqui é o seguinte, que o senhor dividiu essa oração em dois blocos. A página inicial do site e é planejada e organizada. São dois blocos de sentido. Um não tem verbo e o outro tem verbo. Para que isso, professor? Agora, me diga qual é o sentido disso tudo agora. Por que eu tenho que aprender a dividir a oração em blocos e saber qual que tem verbo e qual que não tem verbo? Gente, quando tiver verbo, nós vamos chamar por um nome. E quando não tiver verbo, é por outro nome. Beleza? Então, quando tiver verbo, nós vamos chamar de sintagma verbal. E quando não tiver verbo, sintagma nominal. Que nome é esse, professor? Que palavra diferente? Eu estou no 6º ano, você chega com um bocado de palavra. Rapaz, tu está falando isso na aula de português, reclamando de palavras diferentes na aula de português, não pode. Primeiro, porque na língua portuguesa é para isso mesmo, né, que a gente tem que incentivar vocês a aumentar também o vocabulário de vocês. É um dos muitos objetivos. Segundo, na tua aula de ciências, rapaz, é tanta palavra lá diferente, né? Artrópode, eucarionte, rapaz, quanta palavra diferente que tu aprende, tenho certeza, e tu vem dizer aqui, vem reclamar da aula de português, com um negócio de sintagma só. Mas vamos lá. Sintagma. Observem aqui no canto superior da tela, né, como é que se escreve essa palavra, sintagma, né? Nominal, ou seja, quando for nominal, grava esse Nzinho aqui, um macete, grava esse N aqui. N de não. Não que, professor? Não tem verbo. Beleza?
Olha aí o macete para vocês. Sintagma nominal, N de não. Ou seja, é um bloco da oração que não vai ter verbo. Ah, professor, ótimo. Bloco de sentido que contém um substantivo como núcleo. Tá aqui, professor, é verdade. Bloco de sentido que contém um substantivo como núcleo, ou seja, não tem verbo. Porque se tiver verbo, logicamente o núcleo vai ser o verbo. Então, olha só. Exemplo, a oração. Aquelas mulheres gaúchas são belas, né? Então, aqui nós temos uma oração que falando sobre o quê? Que aquelas mulheres gaúchas, né? É meu assunto, a gente pode dizer, né? Separar aqui. E o que eu estou dizendo acerca delas, né? Que elas são belas. E nós temos dois blocos. Temos esse primeiro bloco aqui, que é aquelas mulheres gaúchas, é um bloco, certo? E o segundo bloco são belas, o que eu estou dizendo acerca daquelas mulheres gaúchas. Qual é a informação principal? Qual seria aqui a informação, o substantivo aqui que tudo está ao redor dele, né? Mulheres. Veja só que gaúchas é um adjetivo, certo? E aquelas é um pronome demonstrativo. Pronome aquelas significa dizer que eu estou apontando para mulheres um pouco mais distante, né? O emissor está dizendo assim, não são as mulheres que estão perto de mim, são aquelas que estão um pouco mais distante de mim. Gaúchas é justamente a naturalidade delas, né? Que elas nasceram no Rio Grande do Sul, né? Elas são nativas do Rio Grande do Sul, ok? Ou se naturalizaram cidadãs lá do Rio Grande do Sul. E aqui está o principal, né? Aqui está o núcleo, que é esse substantivo aqui, mulheres. Beleza? Então, se eu tirar mulheres, há um risco muito grande de ter que mudar toda a informação, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, homens, vai mudar tudo que está ao redor aí, aquelas mulheres, aquelas e gaúchas vai ter que mudar para o masculino já, certo? Então, veja só que esses outros dois, eles acompanham a palavra mulheres. Se eu colocar mulheres no singular, mulher, logo, nós vamos ter o quê? Aquelas vai se transformar em aquela, vai ficar agora no singular, e gaúchas vai ficar também no singular, gaúcha. Por quê? Porque eu coloquei o núcleo no singular, aquela mulher gaúcha. Ah, professor, então aqui eu tenho um sintagma nominal. Porque se eu tenho um bloco e não tem verbo, como se eu disse, então esse bloco aqui eu chamo de sintagma nominal. Exatamente. Sintagma nominal. Beleza? Tranquilo? São belas. São belas, gente. Logicamente é um bloco. E aí a gente já passa por outro tipo de sintagma, né? Se tem verbo, ora, sintagma nominal que não tem verbo. Quando tem verbo na língua portuguesa, a gente chama de verbal, né? Então, quando tiver o verbo, a gente vai chamar de sintagma verbal. Beleza? Tá tranquilo? Vamos observar um pouco mais sobre o sintagma verbal. Sintagma verbal é o bloco de sentido que contém um verbo como núcleo. O próprio nome já diz. Olha aqui, ó, sintagma no canto superior da tela de vocês. Sintagma aqui, beleza? Com o nome verbal, ou seja, agora contém verbo. Ok? Meus alunos que estão assistindo essa aula neste momento, vou perguntar isso para vocês, hein? Na hora que a gente for lá para o WhatsApp, vou perguntar para ver se vocês estão realmente assistindo a aula. Eu vi que eu perguntei outro dia sobre frase, oração e período, qual era a diferença, né, entre período simples e composto, viu? E eu vou aqui já até parabenizar aqui na rede, né, na TV, a Tamires, ela acertou logo de cara, né, Tamires Teles arrebentou, certo? Ela falou logo, professor, período simples contém apenas um verbo, período composto nós vamos ter mais de um verbo, certo? Então eu sei que tem aluno que arrebenta, então fiquem aí já no aguardo, viu? Daqui a pouco. Então, gente, sintagma verbal contém verbo. Vamos só voltar aqui para o sintagma nominal?
Sintagma nominal, o N de nominal significa que não tem verbo. Foi o macete que eu dei para vocês. Vamos observar aqui, no exemplo, voltamos aqui para o sintagma verbal. Novamente o conceito, bloco de sentido que contém um verbo, como núcleo, é importante. E aqui nós temos toda a oração. Exemplo, a garota enviou a mensagem para seu namorado. Primeira coisa, vamos aqui fazer essa análise aqui bem do zero mesmo. Primeira coisa que vocês devem fazer aqui, neste momento, é procurar o verbo, para saber se essa frase é uma oração. Porque se não for uma oração, a gente já para aqui a análise. Ninguém nem vai para frente. Todo mundo fica, não é oração, é uma frase nominal. Acabou. Se é frase nominal, só tem sintagma o quê? Nominal, não vai ter sintagma verbal. Então vamos lá. Então, primeira coisa é reconhecer se é uma oração. A garota enviou a mensagem para seu namorado. Se eu pudesse ouvir vocês iam me dizer o que agora, nesse momento. Fale aí, que eu tenho certeza que seu pai estiver aí, ou sua mãe, seu responsável, sua avó, sua tia, seu primo mais velho, seu irmão mais velho, sua irmã mais velha, enfim. Quem estiver aí acompanhando você fala aí bem alto para ele. Professor, o verbo aí dessa oração, a garota enviou a mensagem para seu namorado, é enviou. Muito bem. Receba os parabéns aí. Viu agora do seu familiar que está aí próximo? Beleza? E se eu não respondi, enviou, professor? Abafa o caso, deixa quieto. Viu? Se faz assim um pouquinho, né? Daquele perdido, né? Não, eu quis chutar diferente, né? Diz assim. Enfim, né? Gente, lembrando, o verbo tem que indicar uma ação. A palavra que indica que uma ação realizada é justamente essa, de enviar, certo? Ela pode ter enviado essa mensagem pelo WhatsApp, pode ter sido pelo bate-papo no Instagram, pelo bate-papo no Facebook, enfim, pode ser o velho torpedo, né, do celular. Dificilmente alguém usa hoje torpedo, mas enfim, pode ter sido, mas é uma ação que ela executou, ok? Antigamente, né, seus avós só enviavam mensagem por meio de cartas, né? Telegramas, aí vou enviar aqui uma mensagem. Então deixa eu escrever aqui uma mensagem, depois ir lá. Era uma ação bem mais, né, trabalhada, ou trabalhosa também, né? Tinha que escrever a carta, comprar o selo, o envelope, botar dentro, né? Vamos lá nos Correios agora, fazer lá o envio por meio dos Correios, né? Demora um dia, uns 5, 6, 10, um mês, enfim, dependendo da localidade vai demorar um dia até chegar lá na pessoa endereçada, ok? Aí ela vai receber a mensagem, né? Era desse jeito, né? Pensa numa coisa que era trabalhosa, né? Enviar mensagem antigamente. Hoje não, você está aqui pelo WhatsApp, você escolhe, né? Telegram, tem um bocado de rede social aí para isso, certo? Você pode enviar pelo torpedo, enfim, né? Quando a gente fala mensagem mesmo, né? É o torpedo, que o torpedo em si, quando a gente observa nas mídias, né? Pode ser o torpedo ou o SMS, né? Torpedo ou SMS, porque elas têm essa característica mais de recado, né? A mensagem tem essa característica mais de recado. Já o WhatsApp, os bate-papos, eles já não ficam, eles às vezes pode servir como um recado, mas às vezes eles têm uma função mais de conversa, de diálogo, né? Não fica só. Total que tem gente que manda aqui, se o outro demora assim 2 segundos, meu Deus, ele já acha que é um vácuo, já até para de gostar da pessoa. Rapaz, o fulano demora me respondendo, não gosto mais dele não. Enfim, você achou aqui o verbo. Beleza, você achou o verbo, então você já pode dizer que isso daqui é uma oração. Agora você vai separar aqui o sintagma nominal do sintagma verbal. A gente pode separar aqui 2 grandes blocos, né? Um vai ser mais extenso, vai ter mais palavras, e outro vai ser menor, mas a gente pode separar em 2 principais blocos, melhor dizendo. E a gente tem outros blocos menores também de sentido, a gente poderia separar aqui outros blocos menores. Vou separar só os 2 aqui principais. Beleza? O que fica do lado do sujeito, que é a garota, e o que fica do lado do verbo, né? Enviou a mensagem para seu namorado. Então vamos lá. A garota. Você observa aqui que o núcleo, né, é garota, certo? Ah, professor, nem tem outra palavra aqui. Esse bloco aqui é menor, mas é um bloco. E é um sintagma, certo? Vou botar SN de sintagma nominal. Sintagma que não tem verbo.
E o próximo bloco? Enviou a mensagem para seu namorado. Professor, por que todo ele? Galera, eu coloquei todo ele porque os dois aqui, né, se relacionam a mensagem e seu namorado, e até o para também, tudo se relaciona com o verbo, ok? Então a gente pode dizer que aqui nós temos um bloco também. Mas nesse bloco tem verbo, enviou é verbo, certo? Então se tem verbo, eu chamo ele de sintagma verbal, SV. Já nesse outro aqui, né, sintagma nominal, garoto é um substantivo, é um nome, né, que nós damos, certo? Para algo, né, ou para algum ser, ok? Então, uma pessoa, né, um ser humano ainda na fase infantil, nós chamamos de garoto, né? E se este ser humano é do gênero feminino, garota, ok? Falando de gênero, gente, outra questão que você pode entrar em discussão aí, mas deixa quieto. Então, vamos aqui para um rápido aquecimento. Nós temos aqui duas capas de filmes, né? Temos um filme do Steven Spielberg, né? Um Sonho de Liberdade, ok? Baseado na obra de Stephen King, um escritor de livros. E nós temos aqui outro filme da produtora Graça Filmes, que na época ele fez bastante sucesso. Deus não está morto, né? Mas para o público cristão, certo? Deus não está morto. E Um Sonho de Liberdade. Nós temos aqui, né, nos títulos, eu quero que vocês analisem os títulos. Eu não vou dizer agora, vocês vão dizer primeiro. Vocês vão analisar os títulos dos filmes, certo? Eu sei que os títulos não têm ponto final, mas é uma questão estética, beleza? É uma questão mais estética. Não quer dizer, não tem ponto final, então, professor, não é uma frase completa. Não, é uma questão estética, de capa, certo? Mas vamos lá, eu quero que você me diga qual deles tem um sintagma apenas nominal e qual deles tem um sintagma verbal. Ou melhor, deixa eu refazer a pergunta antes de você começar a análise. Me diga aí qual deles tem sintagma verbal. Pronto, só isso. E qual não tem sintagma verbal? Um tem sintagma verbal e outro tem sintagma nominal. Então eu vou dar aqui para vocês, vou até aqui cronometrar aqui no meu relógio. 1 minuto. Valendo! Pronto, galerinha. Prestem bem atenção aqui. Gente, um sonho de liberdade. Aqui não existe verbo. Nós temos um bloco de sentido, certo? Mas não existe verbo. Eu posso dizer que aqui nós temos uma frase nominal, certo? Então eu posso até arriscar dizer que aqui nós temos apenas um sintagma nominal, que é toda a frase, certo? Deus não está morto. O fato de haver verbo já é o suficiente para eu dizer que nós temos um sintagma verbal. Está é o verbo. A gente poderia dizer que não está morto seria o sintagma verbal. Deus aqui fica como sujeito. Então, não está morto seria o sintagma verbal. Beleza? Então, acertou quem disse que tem sintagma verbal no título Deus não está morto. Um Sonho de Liberdade, esse outro título aí, tem apenas um sintagma nominal. Belezinha, galerinha? Então, gente, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha. Abraço!
Fala, galerinha do sexto ano, voltei. Galera, nessa aula, que é a continuidade da primeira aula que vocês tiveram ainda há pouco, vai ser um treinamento agora, né? A gente teve o aquecimento, mas agora nós vamos ter o treinamento mesmo, beleza? Porque a hora da verdade vai ser com o seu professor, na atividade que ele passar. Então nós vamos treinar aqui algumas questões. Eu já peço que você, que está com o material em mãos, providencie já o livro. Localiza aí, bebê, como diz o Instagram, né? Localiza aí, bebê, o livro, rapidamente. Pega o livro, se você não está com ele, se você já está com ele, coloca na página 281. Página 281 do seu livro de língua portuguesa. Tranquilo? E você que foi correndo buscar ele no quarto, ou sei lá, em outra parte da casa, já chegou com o livro aí na sala, ou no seu quarto, enfim, já achou o livro? Pronto, página 281, certo? Então vamos para o slide. Beleza, galerinha? Vocês já estão observando aqui na tela de vocês o tema da nossa aula, que nós ainda há pouco tratamos da explicação, né, desse tema, oração e suas conexões. O que nós vamos observar? O sintagma nominal e o sintagma verbal nas orações, né, os blocos nessas orações. Tranquilo? Isso é fácil, isso não é difícil, são nomes complicados que parecem dificultar o assunto, mas na realidade, na prática, vocês observam que não tem nada de difícil. E vocês já estão aprendendo aí verbo, oração, período, frase verbal, frase nominal, vocês já estão aprendendo isso há algum tempo aqui comigo mesmo. Então eu tenho certeza, e com os professores de vocês também, aí pelas outras plataformas. Então eu tenho certeza que vocês já estão feras nesse assunto. Esse aqui vocês vão tirar de letra. Então vamos às questões, né? Vamos resolver as 3 questões do livro de vocês na página 281. Você que estava ainda caçando o livro e chegou agora com ele aí, bota na página 281, certo? Está aqui, página 281. Não achou o livro? De jeito nenhum, não deu certo? Tem aqui, gente, calma. Tem aqui no slide, aqui, certo? O trecho que nós vamos observar, né? Tem aqui um print da página, mais ou menos assim, né? A gente pode dizer. Certo? Então vamos aqui observar o que cada questão quer. Vou dar um zoom, né? Para ficar aquele negócio assim, bem à vista mesmo. Ninguém dizer, ei, mas está pequena essa letra, não estou conseguindo enxergar. Professor, eu uso óculos e você botou uma letrinha muito pequena. Então vamos aqui com zoom. Leia este trecho extraído do site Parque das Aves. A Mata Atlântica é uma floresta densa, úmida e com grande biodiversidade. Ela cobre toda a área do Parque Nacional do Iguaçu. Muitas espécies de aves convivem nas diferentes camadas deste bioma surpreendente. Venha conhecer com os mutuns, procurando por frutos e insetos no solo, as galhas e sabiás cantando nos galhos, e os tucanos olhando tudo do topo das árvores. Eu sei que não fez muito sentido, né? Porque é apenas um trecho aqui, justamente retirado desse site, né? Então a gente não tem aqui a leitura completa deste texto, né? Só apenas um trecho dele. Beleza? Mas o que importa, o que interessa nesse momento da aula é a análise gramatical, de vocês observarem como é que se constrói esta oração. E veja que o livro até ajudou vocês aqui nessa questão. Observem. Ele vai mostrar. Ó. Observe como se constrói a seguinte oração. Qual é a oração? A Mata Atlântica é uma floresta densa, úmida e com grande biodiversidade. O livro já disse que é oração, mas eu tenho certeza que vocês, muito bem treinados, podem aqui dizer para mim por que é uma oração. Por que é uma oração? Responda aí de casa, rapaz ou moça. Isso, porque tem verbo. E qual é o verbo? Cadê o verbo aqui, ó? A Mata Atlântica é uma floresta densa, úmida e com grande biodiversidade. E aí, quem se arrisca a dizer quem é o verbo? Isso, muito bem. A palavra é o verbo aqui. Então, isso tornou esta frase uma oração. Beleza. Veja que aqui ele vai mostrar. Ó.
a oração toda aqui sendo constituída. Mata é um substantivo. A Mata Atlântica é um bloco que tem sentido, foi o que eu ensinei na aula ainda há pouco. É uma floresta densa, úmida e com grande diversidade. Aqui é outro bloco de sentido, um bloco que tem sentido, né? O livro cometeu aqui, né, não vou dizer um erro, né? Não vamos aqui criticar, né? Mas é porque no original diz biodiversidade, ele botou só diversidade, né? Acontece, ossos do ofício. Então, gente, olha só. Aqui nós temos um bloco 1, e aqui, ó, é uma floresta densa, úmida e com grande diversidade, bloco 2. Beleza? E a primeira pergunta aqui, que é da letra A, de quantos blocos se constitui essa oração? Ah, gente, aí, né? Forçação de... Mas é porque o livro ele começa assim, né? Você está dando os primeiros passos. Hoje está tranquilo. É igual os meus alunos na atividade, às vezes, de terça-feira, eu pego mais leve com eles. Eles, faço demais, professor, já respondi, faço demais. Eu disse, deixa quieto, vamos embora chegar na quinta. Aqui eu estou só amaciando vocês. Enfim, então é o livro, ele está só começando, certo? De quantos blocos se constitui essa oração? Veja que aqui ele separou 2 blocos, certo? Então, você vai responder 2 blocos, beleza? Eu vou fechar, vou tirar o zoom para a gente colocar aqui as respostas. Pelo zoom não dá para eu colocar a resposta com a caneta. Então, vamos observar aqui, ó, de quantos blocos se constitui essa oração? Você pode responder 2, né? Coloca assim, né? Com D maiúsculo, você está iniciando, pronto, e finalizando. 2, ponto. 2 blocos, ok? E nós observamos que esse bloco aqui, esse primeiro, vamos adiantar um pouquinho, né? Vamos adiantar, já vai até ajudar para a letra B. Esse primeiro bloco aqui, a gente observa que a palavra que é central, que é o núcleo, é mata, né? Ele está falando de uma mata. Uma mata qualquer, não, a Atlântica, né? Certo? Então ele está falando aí da Mata Atlântica. Então aqui nós temos um substantivo, né? Ele até já ajudou você, ó. Mata é um substantivo. Então nesse bloco aqui nós temos um substantivo como núcleo. E eu ensinei para vocês, né? Quando nós temos um substantivo que é o núcleo, ou seja, significa dizer que naquele sintagma não tem verbo. Sintagma que não tem verbo a gente chama de sintagma nominal, certo? Então aqui nós temos, ficou parecendo um 5, né? Deixa eu apagar. O aluno vai olhar assim, esse 5 aí, professor, que 5 é esse? Matemática agora? Então nós temos aqui, ó, um sintagma nominal. E já no outro bloco, né, vocês já localizaram no início, né, o verbo é. Então nós temos aqui um verbo. Se nós temos aqui um verbo, quer dizer que esse bloco aqui de sentido, eu posso colocar de SV, né? Sintagma verbal. E aí a pergunta da letra B, olha aí, já ajudei vocês, rapaz, estou ajudando vocês demais hoje, tá tranquilo, olha. Rapaz, que tá de graça, hein? Qual dos blocos contém substantivos e qual contém um verbo? Gente, o que contém substantivos, né? A gente pode dizer que essa pergunta da letra B ficou meio, né? O outro também contém alguns substantivos, né? Floresta, ficou... Vamos melhorar aqui essa pergunta, né? Qual dos blocos do substantivo é o núcleo, né? Qual dos blocos do substantivo é o núcleo? É o primeiro bloco, certo? É o primeiro. E qual contém um verbo? Então a gente pode dizer que é o segundo bloco, ok? Tem a resposta pronta do livro, eu coloquei aqui. Vou colocar para você aqui a resposta pronta já do livro. O primeiro contém o substantivo mata e o segundo o verbo ser. Tá dando aí para vocês observarem direitinho? Tá tranquilo? Beleza? Então, o primeiro contém um substantivo mata e o segundo o verbo ser. E a gente até já fez até além do que a questão pediu, né? A gente já até disse quem é sintagma nominal e quem é sintagma verbal. Mas vamos para frente. Então a gente já fez a primeira questão do livro, vamos para a segunda questão agora. Agora releia mais esta oração do trecho. Não vai precisar dar o zoom, né? Tá bom agora o tamanho, né? Tá tranquilo, tá favorável para vocês. Olha agora é outra oração. Muitas espécies de aves convivem nas diferentes camadas deste bioma surpreendente. Gente, antes de ver o que a letra A pede, o que a letra B pede,
Vamos ver se aqui é uma oração, vamos fazer aquela nossa análise primeiro. Muitas espécies de aves convivem nas diferentes camadas deste bioma surpreendente. E aí, quem é que é o verbo aqui, gente? Vamos lá, me digam rapidamente, quem é o verbo aqui nesta oração? Pensou? Convivem, muito bem, rapaz. Você pode dizer que é um garoto ou uma garota, né? Prodígios. Então nós temos aqui o verbo. Ok? Convivem. Então se eu digo que isso aqui é um verbo, é porque eu tenho uma oração. Ok? Observe o segundo bloco da oração que contém o verbo e responda. Além do verbo, que outras classes de palavras compõem esse bloco? Vamos separar aqui os blocos. Nós temos o primeiro bloco aqui, muitas espécies de aves. Certo? Aqui é o primeiro bloco, muitas espécies de aves. O segundo bloco, convivem nas diferentes camadas deste bioma surpreendente. Beleza. Então ele quer saber, além do verbo, o que nós temos aqui nesse segundo bloco? Foi o que eu disse lá naquela outra questão, né? Eita, já coloquei aqui, deixa eu tirar lá. Eita, rapaz, o negócio aqui tem que ser devagar, calma. Na primeira questão eu estava dizendo para vocês, olha, aqui não podia o livro ter perguntado desse jeito, porque tem substantivo dos dois lados, nos dois blocos pode ter substantivo. Acontece que em um o substantivo vai ser o núcleo e no outro não. Então, agora sim, ficou uma pergunta melhor. Aqui tem o verbo, mas essas outras palavras aqui, elas são o quê? Diferentes camadas deste bioma surpreendente, são o quê? Certo? O deste nem vai entrar muito na análise, não. A resposta do livro, eu até já sei qual é, não vai botar o deste, não. O que eles vão olhar são para as palavras que são principais aqui, ó. Diferentes camadas e bioma surpreendente. O que a gente pode concluir daqui? Camada é um nome que a gente dá, né? É um nome que a gente dá para algo, a gente está nomeando, certo? Então aqui é um substantivo, vou botar subs. E bioma também é um nome. Substantivo. Diferente, diferentes camadas e surpreendente, o que seria? No caso aí são adjetivos. Veja que diferente é uma forma de dizer que cada camada, né, tem uma característica aí ímpar, né? Uma característica que se diferencia da outra. Então diferente aqui é adjetivo, certo? Eu estou adjetivando, eu estou dizendo que as camadas não são iguais, elas são diferentes. E bioma surpreendente, aqui é um adjetivo, olha só, é um bioma assim diferente, né? Diferente não, exótico, surpreendente, aquele bioma que me deixa encantado, né? Beleza? Então nós temos outro adjetivo, certo? Então já dá para responder, para ver a resposta aqui da letra A. Olha a resposta, está aqui mais embaixo, ó. Letra A. Substantivos, camadas e biomas, adjetivos, diferentes e surpreendente. Então nós temos, além do verbo, nós temos aqui substantivos e adjetivos. Quais são os dois substantivos? Camadas e biomas. E os dois adjetivos? Diferentes e surpreendente. Letra B. Leia o quadro a seguir e conclua de que tipos de blocos uma oração pode ser constituída. Quais são os tipos de blocos? Já ensinei para vocês, né? Já mostrei para vocês quais são os tipos de blocos, certo? Na aula passada, quais são os tipos de blocos? Eu não dei esse nome lá, mas você já sabe quais são os... São dois tipos de blocos, em dois tipos. Quais são os dois tipos de blocos? Quero ouvir vocês. Sintagma nominal, sintagma verbal. Qual é o que não tem verbo? Ah, professor, eu lembro que o senhor deu uma dica assim. Sintagma nominal tem N. N de nominal, N de não tem verbo. Isso, sintagma nominal é o que não tem verbo. E o sintagma verbal, o nome já está dizendo, né, professor? Sintagma verbal, pelo amor de Deus, é o que tem verbo. Muito bem, são dois tipos de blocos. Então, nós podemos dizer, né, que os tipos de blocos que uma oração pode ser constituída é de blocos nominais e verbais. É o bloco que não tem verbo e o bloco que tem verbo. Certo? Então já aprenderam isso direitinho na aula passada, estão bem treinados.
Ótimo, galerinha. Então vamos agora para a terceira questão. Releia este trecho. Venha conhecer os mutuns. Divida essa oração em 2 blocos. Vamos dividir em 2 blocos. Se ele está mandando dividir em 2 blocos, nós temos que dividir em 2 blocos. Beleza? Ah, professor, eu acho que só tem um. O livro já te disse que tem 2, rapaz. Então não vai teimar com o livro. Fica aí na tua e faz a tua parte. Professor, acho que tem 3. Não, rapaz, se o livro está dizendo que tem 2 blocos, tu não vai brigar com o livro agora? Se a questão já diz, por exemplo, na prova, o professor passou a prova aí para você, e ele está dizendo que já tem 2 blocos, tu vai brigar com o professor e vai dizer que não tem 2? A questão já disse. Se porventura você estiver certo, depois o professor ele vai, logicamente, dizer, não, realmente você estava certo, são 3 blocos. Ele pode corrigir na hora da prova, ou então depois ele dizer, gente, vamos anular essa questão, porque infelizmente a questão veio com um problema. Então, a gente não vai teimar, tem 2 blocos. Um tem o verbo e o outro, certo? Não tem verbo. O que a gente pode entender é que geralmente, né, o bloco que não tem o verbo é que tem um substantivo como núcleo. Mutuns. Eu não sei nem o que é mutuns, certo? Você precisa saber o que é mutuns? Não, é um nome de algum tipo de mosquito, ok? Estava até lá no texto. Então, esses mutuns aqui é o nome de algum tipo de mosquito. Eu não preciso saber como é que é esse mosquito, talvez, né? Enfim, o que eu posso concluir? Que mutuns, né? Eu tenho essa palavra aqui, os, esse artigo, que acompanha justamente essa palavra mutuns. Então, elas estão juntas. Eu posso dividir aqui e dizer que os mutuns é um bloco, certo? E que mutuns é o nome que eu dou a algo. Então, se é o nome que eu dou a algo, eu chamo de substantivo. Se esse bloco aqui, ele não tem verbo, N de não tem verbo, presta atenção, rapaz. N de não tem verbo e o núcleo dele é um substantivo, eu posso dizer que aqui eu tenho um sintagma nominal. Professor, ficou esse outro aqui, ó. Venha conhecer. Lembra, lá da outra aula, bem no início, eu disse, olha, toma cuidado com locução verbal. Locução verbal, você tem 2 palavras que são verbos, mas as 2 estão juntas para exercer uma função só, de verbo. Okay? Então, você não vai analisar a locução verbal como se fosse um verbo só. Então, você observa aqui que nós temos uma locução verbal, venha conhecer, certo? É como se ele dissesse assim, conheça os mutuns, né? Venha conhecer é a mesma coisa de conheça os mutuns. Mostra aqui justamente, né? Se refere ao tempo, né? Ou então, melhor dizendo, pode ser o modo do verbo. E o conhecer, nós observamos aqui que é a informação principal, né? Certo? Então veja que aí é como se fosse um imperativo, né? Conheça os mutuns, né? Uma ordem, ok? Um desejo, um pedido que ele está fazendo, né? Mas o que você pode dizer que isso aqui é um verbo? Então, se aqui nós temos aqui a função de verbo, né? E aí por 2 verbos, aqui nós podemos dizer que esse bloco aqui, né? Um bloco, certo? Eu vou puxar aqui uma setinha para cá. É um bloco. E se tem verbo, né? Então, eu vou chamar esse bloco aqui de sintagma verbal, porque tem verbo. Pronto, morreu. É só isso, gente. Professor, é só isso, quer dizer que toda essa volta e toda essa reviravolta é só para eu saber quais são os blocos e dizer o que tem verbo e o que não tem verbo? Exatamente. Esse os aqui acompanha a palavra venha? Não. Acompanha a palavra conhecer? Também não. Claramente acompanha a palavra mutuns. Então, ficou desse outro lado. Pronto, você dividiu, a gente já fez aqui tudo, né? Vamos só ver como é que o livro considerou? Primeiro bloco, venha conhecer. Segundo bloco, os mutuns. Pronto, do jeito que aí eu fiz, né? E a gente já deu até o nome. E é o que a letra B vai perguntar. Qual deles é o bloco nominal e qual é o verbal? O primeiro bloco, né, que é o venha conhecer, é o bloco verbal. E o segundo bloco é o bloco nominal. Você pode chamar, como o livro está chamando, de bloco verbal e bloco nominal. Pode. Mas eu tenho certeza que a maioria dos professores, e eu conheço alguns, né,
dos professores que fazem parte da nossa rede, né, de ensino, chamam sintagma. Eles vão preferir o nome sintagma. Certa maioria vai preferir o nome sintagma do que bloco. Então se acostume, rapaz, com esse nome sintagma, viu? Então, o primeiro bloco é o sintagma verbal e o segundo bloco é o sintagma nominal. Vamos conferir? Primeiro bloco, verbal. Segundo bloco, nominal. Pronto. Fechou. Encerramos aqui as questões, né, que eu coloquei do livro, da página 281, ó. Pronto. Vou botar aqui um certo de concluído, né? Missão cumprida aqui do livro. Então, agora você fecha o seu livro e acompanha agora só o slide. Porque nós temos aqui agora questões elaboradas pelo professor. E eu coloquei aqui, né, uma homepage, uma página inicial de site. A primeira homepage que a gente tem aqui, vou colocar aqui o zoom, né, nela. Deixa eu ver. Opa, não deu muito certo não. Vamos de novo para o zoom. Pronto, agora deu certo. A primeira homepage que a gente tem aqui, né, é a homepage justamente do site da Prefeitura da Secretaria Municipal de Educação, para você acompanhar todo o material de estudo, como também as aulas gravadas aqui, né, na TV, no estúdio, certo? Você pode estar assistindo pela TV, mas se porventura você quer adiantar, de manhã eu estou aqui de bobeira, não passa mais TV Globinho, não tem mais desenho, né, na Globo, tá só agora outros programas, então eu vou assistir a aula, eu quero a aula, assistir a aula do meu professor ali, deixa eu assistir. Então você pode acessar esse site aí, né? Só botar lá no Google, né? Em casa eu aprendo, do jeito que tá aí essa frase aqui, ó. Aí você vai achar, certo? Em casa eu aprendo. Você achando, pronto, tá feito, tá tranquilo. Você lá clica na sua turma, você é do 6º ano, né? Então você vai clicar no vai assistir a aula do 9º ano não, rapaz. E aí você acha essa página aí, né? A página inicial, porque quando você for clicando em outras coisas, né, que tem até mais embaixo dessa página inicial, você vai entrando em outras páginas. Enfim, aqui é a página de apresentação, né, a página inicial. E aí nós observamos que eles divulgam até as redes sociais, né, Facebook, Twitter, Instagram. Aí tem um menu para você acessar mais utilidades do site, né? Pesquisar, você quiser botar assim uma palavra, você não está encontrando aquilo que você queria, né? Pode ser que tenha e você não avistou, então você bota aqui a palavra-chave, né, para você encontrar o que você queria. E aqui nós temos a logo da prefeitura, né? Tem até a nova logo da nova gestão aí, né? Uma gestão integrada com o povo. Olha aí, Prefeitura de Teresina. Uma gestão integrada com o povo. Fazendo propaganda aqui da prefeitura. Rapaz, enfim. Sobre a homepage, responda. Vamos agora à questão, né? E eu vou dar aquele tempo precioso. Eu respondi do livro, eu já fiz metade do caminho para vocês, hein? Já tive essa consideração aí. Se o professor pedir do livro, já está respondido. Agora me considerem também. Então, sobre a homepage, responda, né? Apresenta uma oração. Nessa frase aqui, em casa eu aprendo. Casa é um substantivo. Eu aprendo é um sintagma nominal. Aprendo é um verbo. Vou dar para vocês aí 1 minuto. Valendo! Pronto, galerinha. Então tenho certeza que já deu aí para vocês responderem. Galera, quando eu coloco questão assim, é porque quando tem um parênteses, vocês podem selecionar mais de uma correta, viu? Não é só uma que é correta, não. Pode ser só uma? Pode. Pode ser mais de uma? Pode. Certo? Então vamos lá.
Letra A pergunta se apresenta uma oração. Nós temos aqui, gente, a gente pode considerar a frase. Vamos até colocar aqui o ponto final, viu? Para considerar aqui como frase. Opa, exagerei aqui no ponto final. Em casa eu aprendo. Apresenta uma oração, é só olhar o verbo, né? Em casa eu aprendo, nós temos aqui o verbo aprender. Todo mundo aprendeu que isso aqui é verbo. Ok? Então, nós temos aqui um verbo. Então, em casa eu aprendo, essa frase aí tem verbo. Se tem verbo, a gente pode chamar ela de oração. Então, letra A é verdadeira. Está correta. Casa é um substantivo? É um nome, né, que eu dou para uma estrutura, né? É uma estrutura arquitetônica, casa é um nome que eu dou. Casa, se talvez é bem maior, tem andares, né? Já pega outro nome, prédio, ok? Então, é um nome, é um substantivo. Verdade também, letra B. Tem muito que perder tempo aqui, não. Eu aprendo é um sintagma nominal. Lembrem da dica preciosa. Sintagma nominal. É um bloco de sentido, certo? E aqui ele está dizendo que esse é o bloco aqui, ó. O que ele está dizendo. Eu aprendo, né? O bloco. Então, esse bloco aqui, eu aprendo, é um sintagma nominal. Lembra da dica preciosa aqui, ó. N de não tem verbo. Então, se é N de não tem verbo, você já pode concluir que essa aqui está incorreta. Por quê? Aprendo é verbo e eu aprendo tem verbo. É um sintagma aqui que eu não posso dizer que é verbal, né? Aliás, que é nominal, ok? Porque tem verbo. Beleza? E aí nem é o sintagma também correto, viu? Nem é o sintagma, só para vocês terem ideia também de como ela está incorreta. D. Aprendo é um verbo? Aí ele está perguntando sobre a palavra aprendo. É um verbo? É. Aprender, né? Eu aprendo, tu aprendes. Ele aprende, nós aprendemos. Vós aprendeis. Eles ou elas aprendem, né? Então está correta a letra D. Então temos 3 alternativas aí corretas. Vamos conferir. Pronto, gabaritamos, hein? Vamos para a segunda questão agora. Segunda questão, tem uma homepage aí de uma página de dentista. Já foram dentista, rapaz? Rapaz, é complicado, né? Menino no 6º ano ir para dentista, pensa. Um negócio complicado, né? Dentista é uma coisa que dá medo, né? Não sei por quê. Não conheço essa dentista aqui, eu peguei aleatoriamente, viu? O nome dela é Ludmila Pereira, né? Odontologia Integrada, que é o site dela, né? Tem aqui a homepage do site dela, a página inicial. Tem o telefone, tem o endereço, tem o horário aqui de funcionamento, tem aqui para você acessar o WhatsApp aqui, né? E conversar, um bate-papo, o início, quem somos, serviços, o blog, mais contato. E tem aqui, né, uma frase principal, né? Clareamento a laser e limpeza completa. Veja que ele teve até o cuidado de colocar aqui o ponto de exclamação. Tem outro slogan aqui, né? A gente pode dizer: cuidamos de sua saúde e autoestima. Um consultório odontológico completo para lhe atender e lhe proporcionar o seu melhor sorriso. Mas nós vamos analisar, porque essa questão quem elaborou fui eu, nós vamos analisar essa parte aqui, ó, clareamento a laser e limpeza completa. Então, sobre a homepage, responda. Apresenta uma oração? Mesma pergunta da outra. Nessa parte aí, clareamento a laser e limpeza completa. Nessa parte aqui, viu, gente? Apresenta uma oração? Clareamento a laser e limpeza completa. Certo? Tem aí algum verbo? Limpeza não é verbo, viu, gente? Aí já passou a ser um substantivo. Ok? Clareamento também não. Clarear é um verbo, mas clareamento não é um verbo. Certo? Esse mento aí é até uma forma de você transformar verbos em substantivo. Por exemplo, estacionar, estacionamento. Ok? Clarear, clareamento. Ok? Então, aqui é uma forma de você transformar verbos em substantivos. Então, não apresenta oração, não tem verbo. Ok? Não apresenta oração, está errado. Apresenta apenas frase nominal? Verdade. Por quê? Está completa. Veja que tem até o ponto de exclamação. Clareamento a laser e limpeza completa. Frase nominal. Clareamento a laser é um sintagma verbal? Está perguntando se essa parte aqui, ó, clareamento a laser. Certo? Só essa parte aqui é um sintagma verbal. Se não tem verbo em toda a frase, então aqui também não é um sintagma verbal. Está errado. Letra D. Limpeza completa é um sintagma nominal? Sim. Seria um sintagma nominal? Sim. Nós observamos aqui na limpeza completa, nós observamos o substantivo,
certo? Um adjetivo se referindo a esse substantivo, que formam aí esse sintagma nominal, né? No caso da frase nominal. Então, verdade aqui. B e D são as corretas. E aqui a gente encerra, viu, gente, nosso treinamento de hoje. Então, galerinha, bons estudos e até a próxima aula. Valeu! Olá, meus alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História comigo, professor Pinheiro Júnior, que está começando aqui nessa tarde junto com vocês. Então vamos lá, olha só, a gente tem uma aula hoje de revisão de conteúdos. Na verdade, durante esse mês de janeiro a gente vai trabalhar bastante a questão das revisões de conteúdos e eu quero que você aluno aí que está do outro lado, pega o seu caderno, pega uma caneta, pega um lápis, para a gente anotar, não, para a gente participar de uma atividade de revisão, tá bom? Eu vou fazer algumas questões com vocês para revisar, reforçar e fixar o conteúdo. E eu quero que você anote, esteja com o caderno na mão, para anotar a sua pontuação, tá bom? Para tornar a revisão ainda mais divertida. Então, vem comigo para a nossa revisão de conteúdos de hoje. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar, na verdade, a gente já tratou sobre esse assunto desde o ano passado, que é o processo de formação da Europa medieval, tá certo? Então, vamos ver quais são as nossas habilidades para essa aula. A gente vai revisar cada aspecto, né, do processo de formação da Europa medieval, retomar um pouco alguns aspectos lá da antiguidade, né? E claro, a gente vai fazer as questões para você fixar esse conteúdo. Mas como a gente sempre começa, a gente começa apresentando as habilidades. Para essa aula de hoje, né, a gente vai revisar essa habilidade, que é a habilidade EF06HI15, que diz o seguinte: analisar as influências da cultura europeia medieval na formação do mundo ocidental, identificando as formas de contato, ajustes, exclusões entre populações em diferentes tempos e espaços, tá certo? A gente vai analisar esse processo de formação da cultura europeia, na verdade, o desenvolvimento da Idade Média na Europa. Então, vamos lá. Para essa aula, eu destaquei para vocês os aspectos principais que a gente vai revisar. A gente vai falar um pouquinho sobre o fim do Império Romano, que tem a ver com o início da Idade Média, as invasões bárbaras que estão relacionadas ao fim do Império Romano, a expansão do cristianismo, que também é um fator que marcou o fim do Império Romano, o surgimento das dinastias Merovingia e Carolíngia na Europa, que estava se formando, e o surgimento do sistema econômico chamado feudalismo e o desenvolvimento da sociedade feudal. É muita coisa? É não. Acompanha comigo, você vai se divertir com as questões. Então vamos lá. Vocês lembram que a gente falou sobre o fim do Império Romano, a desagregação do Império Romano? Ela se deu a partir do século III, né, depois de Cristo, com uma crise prolongada por causa de fatores internos e externos, certo? E isso desorganizou o Império, certo? Como a gente vai ver daqui a pouco, contribuindo para a sua desagregação, contribuindo para o fim do Império Romano. Vamos ver aqui um dos fatores, ó. Houve um aumento na insegurança nas cidades romanas devido à pressão dos povos germanos nas fronteiras do Império, como a gente vai ver no mapa. Empobrecidos, muitos moradores das cidades, eles começaram a se mudar, a se refugiar no campo, e aí a Europa viveu um processo de ruralização, tá certo? Vamos ver aqui na sequência da imagem, olha só, como vocês podem ver, ó, a gente tem um mapa da Europa naquela época. Na verdade, essa parte amarela, mais escura, onde vocês estão vendo, era todo o território que era dominado pelo Império Romano. E aí na ilustração a gente tem os povos bárbaros, que são esses representados aqui na imagem por homens invadindo. Eles vinham geralmente da parte norte da Europa,
também da região da Ásia, e eles começaram a invadir e conquistar, tomar territórios. Esse foi um dos Esse foi um dos fatores externos, um dos principais fatores externos que contribuiu para esse fim do Império Romano. Como a gente vai ver, ó, nós tivemos vários povos germanos, né, que invadiram e conquistaram, aos poucos foram conquistando o território do Império Romano. Dentre esses povos, a gente destaca aí, ó, os visigodos, os vândalos, os ostrogodos e os anglo-saxões, tá certo? Esses foram alguns dos povos que invadiram e conquistaram o território romano. E aí, alguns imperadores romanos tentaram solucionar esse problema das invasões. O Diocleciano, ó, ele criou em 285 depois de Cristo a tetrarquia, que era um governo com 4 imperadores. O Constantino tentou solucionar esses problemas da questão da insegurança, das invasões. Ele mudou a capital do Império Romano para a região de Bizâncio, eu vou já mostrar para vocês numa imagem. E o Teodósio, em 395, dividiu o território romano em 2 partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, como vocês podem ver nessa ilustração aqui, ó, nesse mapa, né? Nesse mapa a gente consegue ver, ó, a medida que o Teodósio, o imperador Teodósio, tomou, que foi dividir todo aquele império que foi conquistado em 2 partes. Essa parte de bege é o Império Romano Ocidental e essa parte de roxo, o Império Romano Oriental. E como eu havia falado para vocês, antes a capital do Império era em Roma, certo? Todo o território era governado a partir de Roma, mas depois, com esse processo de invasões, a capital ela foi mudada para a região de Bizâncio, onde depois passou a se chamar Constantinopla, certo? E depois, com as medidas do Teodósio, o território ficou dividido em 2 partes. E isso, de certa forma, também contribuiu para o enfraquecimento do grande império que havia se formado. Né? Aí a gente tem o Império Romano do Oriente, do Ocidente, e Império Romano do Oriente, como eu já expliquei para vocês, certo? Um outro fator importante para esse processo de mudança e que contribuiu também para o fim do Império Romano foi a expansão. Esse fator, importante estar destacado aqui, é um fator interno que surgiu dentro do próprio território do Império Romano, que foi a questão da expansão do cristianismo. Por quê? Porque a crise econômica ela diminuiu as esperanças do povo. E aí o povo romano ele viu na religião cristã uma nova saída, uma nova fonte de esperanças. Por quê? Porque o cristianismo ele trazia ideias inovadoras para aquela época. Havia a crença em um único Deus, também, de acordo com as ideias de Cristo, pregada pelos evangelistas, né, pelos seus apóstolos, depois que ele morreu, eles pregavam principalmente a paz e eles pregavam a ideia de uma salvação divina após a morte. E essas ideias criaram grandes expectativas e grande esperança no povo romano que estava muito angustiado, principalmente por causa das invasões que a gente viu ainda há pouco. Então, estou falando muito rápido, vou voltar aqui rapidinho, vamos já para a nossa primeira questãozinha, tá certo? Como eu disse para vocês, eu quero que você, a partir de agora, anota, pega o seu caderno, sua caneta e vamos fixar esse conhecimento. Eu vou colocar a questão para vocês, vou ler aqui, e aí você vai ver a sua pontuação para cada questão e ver se você está ligadinho, está atento na aula. Olha só, um dos fatores externos, preste atenção, fator externo que contribuiu para o fim do Império Romano foi o quê? Letra A, expansão do cristianismo. Letra B, invasões dos povos bárbaros. Letra C, criação do sistema feudal. Ou letra D, a divisão do Império Romano em 2 territórios. Pensa aí, vou te dar 10 segundos para você pensar e aí a gente vai já dizer para você qual é a resposta certa dessa primeira questão da nossa revisãozinha de conteúdos. Muito bem, vamos lá, que o nosso tempo aqui é rápido.
Vou mostrar aqui a alternativa correta para vocês, a letra B, as invasões. Olha só que eu dei a dica bem no começo, ó. O fator externo, as invasões dos povos bárbaros, tá certo? Cada uma das alternativas, elas têm uma certa relação com o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, se você marcou a letra B ou A ou C, veja aí quantos pontos você fez nessa primeira questãozinha aqui, ó. Anota a sua pontuação aí, ó. Veja aí, ó, se você marcou a letra A, se você marcou a letra A, você fez 30 pontos. Se você marcou a letra B, que era correta, você fez 50 pontos. E aí, letra C, 10 pontos e letra D, 20 pontos. Vê qual foi a letra que você marcou e anota a sua pontuação. Vamos para mais uma questão? Olha só, você está atento na aula? A gente está falando sobre a primeira parte, a gente falou sobre o fim do Império Romano. Então vamos lá. Ó. Durante a crise do Império Romano, a religião cristã, acabei de falar sobre isso, pessoal, está muito recente na memória de vocês. Durante a crise do Império Romano, a religião cristã trouxe esperança aos romanos, pois ela pregava o quê? Letra A, paz e salvação. B, enriquecimento e luxo. Letra C, crença em vários deuses. Ou letra D, paz e reencarnação. Pensa aí rapidinho, 5 segundos, 10 segundos para você pensar e me dar essa resposta que está muito fácil. E aí, já sabe qual é a resposta? Está muito fácil, né não? Vou mostrar a resposta certa para você, que é a letra A. Se você marcou a letra A, lembra que eu disse para vocês ainda há pouco. A religião cristã, o cristianismo, ele pregava principalmente a ideia de paz, né? Que os romanos precisavam muito disso, e também a ideia de salvação, que eu disse, salvação da alma após a morte, tá certo? Algumas das outras alternativas, elas têm até uma certa relação com as coisas que aconteciam naquela época lá no Império Romano. E aí você vê aí qual é a sua pontuação nessa questão. Se você marcou as outras alternativas que não seja a letra A, não tem problema. Anota a sua pontuação e acompanha a aula até o final e vamos ver quantos pontos você fez nessa nossa revisão de conteúdos, tá certo? Então agora a gente vai seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de formação mesmo da da Europa medieval, a partir da formação dos grandes reinos da Europa. Aí a gente vai ter, ó, o primeiro reino que se formou na Europa medieval foi o reino dos francos, né? Que era um povo germano que se estabeleceu na Gália. A partir daí, eles iniciaram novas guerras de conquista de territórios de outros povos germanos. Olha só para você entender muito bem isso, ó, entender melhor isso que eu estou falando para vocês. Antes, os romanos, eles conquistaram todo aquele território que eu mostrei para vocês no mapa. Vou voltar, não, vai demorar muito, não vou voltar lá no mapa não. Vou mostrar nesse mapa aqui, pronto. Boa parte desse território aqui, que você está vendo no mapa, antes ele era dominado pelos romanos, que criaram um grande império. Inclusive tinha uma parte da África também que era conquistada pelos romanos. Depois, com a invasão dos povos germanos que eu falei para vocês, depois que eles conseguiram conquistar o Império Romano, eles começaram a conquistar os territórios entre os próprios povos germânicos. E um desses povos que se destacou foi os francos, que iniciaram um novo processo de conquista. E se você observar aqui nesse mapa, ó, a gente vai ver que os francos eles começaram a conquistar e dominar uma boa parte da Europa. Essa parte de vermelho não, acho que é um marrom bem clarinho, quase vermelho, foi toda conquistada pelos francos, que deu origem à primeira dinastia, que é a dinastia merovingia, tá certo? Ou seja, para ficar bem fácil de você entender, os romanos conquistaram o território, depois os povos germânicos, eles começaram a fazer essa conquista do território dos romanos e depois eles começaram a guerrear entre eles para ver quem conquistava mais territórios, certo?
Aí, a partir daí, nós vamos ter as duas dinastias dos povos francos. A dinastia, como eu disse, dos merovingios e depois dos carolíngios. Se você não lembra o que é uma dinastia, tá aí, ó. É uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Ou seja, se eu fosse o rei, o meu filho ia me suceder, depois da minha morte ele vai continuar como rei, e aí assim sucessivamente. Isso é uma dinastia. Geralmente uma dinastia governa durante 2, 3, 4, até 5 gerações de descendentes da mesma família. Aí a gente destaca para vocês aqui ó, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Na dinastia merovingia nós tivemos o primeiro rei que se destacou bastante nesse processo de formação, que foi o Clovis. Ele foi o primeiro rei do território franco, que além da conquista através das guerras, ele usou uma outra estratégia, que foi a estratégia dos casamentos, né? Naquela época, vocês lembram que eu falei sobre isso? Era muito comum os reis utilizarem as estratégias do casamento. Ele se casou com uma filha de um outro nobre, dono de outro território, e aí ele acabava anexando as terras e tornando o seu território maior ainda. A partir daí, depois nós vamos ter o início da dinastia carolíngia, quando esse camarada aqui, ó, o Pepino o Breve, por que ele era chamado de breve? Porque ele era pequenininho, breve, pequeno, curtinho, baixinho. Ele deu um golpe político e iniciou uma nova dinastia. Ele acabou com a dinastia merovingia e iniciou uma nova dinastia. Vocês lembram que eu disse para vocês? A dinastia era uma sucessão de pessoas da mesma família. Aí o Pepino o Breve iniciou uma nova dinastia com a família dele, certo? Em seu reinado ele fez o quê? Ele fez acordo com o Papa, ele derrotou os lombardos, que era um outro povo germano, e doou terras para a Igreja Católica, certo? E aí essas terras acabaram se tornando o patrimônio de São Pedro, onde hoje é o Vaticano. Depois, o filho dele, o Carlos Magno, continuou na sucessão do governo, ele continuou esse processo de conquista, ele manteve a aliança com a Igreja, ele continuou as conquistas militares, e aí ele ele iniciou uma coisa muito importante, que foi o processo de formação da Idade Média e do feudalismo, certo? Que foi o quê? A divisão daquele grande território em pequenas províncias administradas por nobres. Ele pegava o seu território e começou a dividir e passar esses títulos de nobreza para as pessoas governarem aqueles territórios. Aí nós já temos o início do processo de formação do sistema feudal, tá certo? Então, só para você ter uma ideia, depois que ele morreu, após a morte do Carlos Magno, vamos lá. Após a morte do Carlos Magno, em 814, o Império Carolíngio, todo aquele território que a gente viu no mapa, ele foi dividido em 3 partes e ficou para cada um dos seus netos. Aí, todo aquele território que a gente viu, que foi conquistado pelos francos, que passou dos merovingios para os carolíngios. Depois que o Carlos Magno morreu, eles dividiram tudo isso em 3 partes. E aí não deu muito certo, mas iniciou a partir daí o processo de formação da Idade Média. Então, pega de novo sua caneta, seu caderno e vamos ver aqui na questão se você está atento na aula. Tenho certeza que você não vai errar. A dinastia dos francos e carolíngios continuou com o processo de quê? Letra A, expansão religiosa. Letra B, divisão de riquezas. Letra C, conquista de territórios. Ou letra D, acordos matrimoniais. Está muito simples, muito fácil, eu vou dar só 5 segundos para você pensar. Prontinho? Venham aqui comigo, eu já vou voltar com a resposta certa para você. Letra C e a pontuação da questão. Veja só aí quantos pontos você marcou. Se você não marcou a letra certa, não trapaceia, viu? Anota seus pontinhos do jeito que está aqui. Mas, só para reforçar, os francos continuaram o processo de conquista dos territórios, como eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Vamos para mais não vamos para mais uma questão. Agora a gente vai falar sobre o processo de formação da Idade
da Europa medieval, que começou lá do fim do Império Romano, a formação do Reino dos Francos. Agora a gente vai falar sobre o início do feudalismo, tá bom? E ele combinou 3 elementos, um de origem romana, de origem germânica e um elemento de origem religiosa. Vamos ver aqui cada um deles. O colonato, que era uma relação de trabalho de origem romana, aonde o camponês usava um pedaço da terra do proprietário para o seu sustento e, em troca, o camponês tinha que fazer o quê? Tinha que dar uma parte do que ele plantou e ele colheu para o dono da terra. Isso era o colonato e isso é um elemento que contribuiu para a formação do feudalismo. O comitatus, que era uma tradição germânica, em que o grupo de guerreiros devia servir e honrar o seu chefe militar. Isso também foi muito importante, né, nesse processo de formação do feudalismo. E, por fim, a religião cristã, que ela possibilitou essa ligação entre os romanos e os povos germânicos e manteve todo mundo unido ali nesse novo mundo medieval, tá certo? A partir daí a gente vai ter o feudalismo, que era o quê? Um sistema de organização política e econômico baseado na propriedade da terra, tá certo? A terra naquela época era chamada de feudo. E como eu disse, esse modelo surgiu a partir das relações de doação de terras entre os nobres. Vocês lembram que eu falei lá no Carlos Magno, que ele dividiu o território e começou a dar para os nobres e ir administrando? Isso que foi dando início, origem ao feudalismo. Então, a gente tem aqui, a gente tem aqui na imagem, né, o processo de doação de terras, onde o nobre que doava a terra era chamado de sucerano e aquele que recebia era chamado de vassalo. Todo esse processo que eu acabei de falar foi que deu origem ao feudalismo na Idade Média, na Europa medieval, ok? Então, dentro desse processo da questão das terras, foi surgindo uma nova sociedade, que era chamada de sociedade feudal. Por volta do século X, a sociedade europeia ocidental, ela era formada por 3 grupos, basicamente. O clero, a nobreza e os trabalhadores. Eu tenho certeza que vocês lembram desse conteúdo que a gente trabalhou em aulas anteriores, tá certo? A gente está revisando aqui, eu estou falando um pouco rápido porque eu quero focar nas questões para fixar o conhecimento na cabecinha de vocês. Então vamos lá. O clero, ele era formado por quem? Por membros da Igreja Católica, papas, bispos, monges, padres. Todas as pessoas, todos os membros da igreja faziam parte do clero. Aí eles realizavam os serviços religiosos, o batismo, o sacramento, casamentos, etc. É muito fácil de você lembrar quem eram os membros do clero. E os seus membros não podiam se casar, por esse motivo a igreja acumulou bastante riqueza. Por quê? Porque como os membros da igreja, os padres, papas, bispos, enfim, eles não podiam se casar, eles não tinham herdeiros, não tinham filhos, não tinham ninguém para deixar herança. Se um padre morresse, ou um papa, ou um bispo, ou um cardeal, aquele território que ele administrava, aquela paróquia, sempre ia continuar sendo propriedade da igreja. Então a igreja foi só acumulando riquezas. Aí nós tínhamos também um grupo social da nobreza, que era formado pelos reis, duques, marqueses, nobres, barões, e a sua principal atividade estava relacionada às guerras. E somente os nobres eram permitido o uso das armas e armaduras. Isso a gente já trabalhou na aula anterior. E nós tínhamos o grupo dos trabalhadores, que eram quem? Tinham vários tipos. Os servos, que eram os trabalhadores que viviam dependentes da terra. Os vilões, que eram trabalhadores livres, com pequenos lotes de terra. E os escravos, que eram trabalhadores que eles podiam ser vendidos ou doados, tá certo? Dentro desse grupo dos trabalhadores, também é muito comum nos livros de história eles serem chamados de camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam na terra, tá certo? Faziam o trabalho pesado. Vou voltar aqui rapidinho para vocês. O clero e a nobreza, de forma nenhuma, eles faziam trabalhos desse tipo, trabalhos físicos, trabalhar no campo, pegar no pesado, jamais, certo? Então, vamos agora para mais uma questão. Pega novamente seu caderno,
Tá ligadinho na aula? Vamos ver se você está ligado mesmo nessa nossa revisãozinha de conteúdos. O sistema feudal era um modelo econômico baseado em quê? Falei bastante sobre isso nessa última parte da aula. Então, vamos lá, 10 segundinhos para você pensar aí. Pronto, vamos lá, vamos ver se você já sabe qual é a resposta certa. O sistema feudal era um modelo econômico baseado em quê? Eu não falei as alternativas antes, né? Vou falar agora. Letra A, doação de riquezas. B, religiosidade. C, posse da terra. Ou D, acúmulo de capitais. Muito fácil essa questão, pessoal. Qual é a alternativa certa? Se você marcou a letra C, você acertou. Letra C, o sistema feudal era baseado na posse da terra. Eu falei bastante durante essa aula. Tudo tinha a ver com a questão da conquista de territórios. E aí lá naquela época o rei Carlos Magno começou a dividir seu território, passou para os nobres irem administrando. E isso foi dando origem ao sistema feudal e à sociedade feudal, tá certo? Então, anota aí a sua pontuação, ó. Vai somando aí, vê quantos pontos você fez durante essa nossa revisãozinha de conteúdos, tá bom? Então, ó, vamos lá, mais uma questão. Estamos chegando no finalzinho, vamos lá. O grupo que realizava todos os trabalhos na sociedade medieval era: letra A, camponeses, letra B, burgueses, letra C, nobres ou letra D, reis. Essa tá muito fácil. Eu vou dar 10 segundos para você pensar, mas eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta certa e você vai marcar 50 pontos nessa questão, tá bom? Pensa aí. Estamos de volta. Já sabe qual é a resposta certa, não sabe? Embora esteja uma pequena diferençazinha aí na palavra, mas eu tenho certeza que você vai lembrar, porque eu dei uma dica para vocês, que somente esse grupo era que fazia o trabalho pesado, ó, que suava mesmo para valer. Então, se você marcou letra A, camponeses, você acertou e marcou 50 pontos. Lá no nosso texto da aula, eu tinha colocado o título Trabalhadores, mas eu falei para vocês que muitos livros tratam os trabalhadores, né, os trabalhadores medievais, os servos, vilões e escravos, como camponeses. Camponeses porque trabalhavam no campo. Então, anota aí sua pontuação, ó. Se você não marcou a letra A, anota a sua pontuação direitinho, tá bom? Eu confio em vocês. Essa, se eu não estiver enganado, é a nossa última questão. Soma seus pontos, vê quantos pontos você fez. Se você fez bastante pontos, parabéns para você. Você está ligado na aula e eu tenho certeza que você assistiu a revisão até o final, tá bom? Então vamos ver aqui. Só para a gente resumir, ó, nós falamos nessa aula de hoje, nessa nossa revisão com questões, sobre o processo de decadência ou o fim do Império Romano, certo? A gente falou sobre o fim do Império Romano lá com as invasões dos povos germânicos, e essas invasões dos povos germânicos, elas acabaram influenciando a formação do feudalismo, né? Do sistema econômico chamado de feudalismo, que era baseado em quê? Na posse de quê? Lembra aí. Se eles lutavam e conquistavam, eles conquistavam territórios. E para eles, naquela época, era muito importante as terras. E aí a gente encerra aí, ó. Durante toda essa aula a gente tratou sobre o processo de formação do feudalismo, ok? Espero que você tenha ficado ligadinho nessa aula comigo até o final, tá certo? Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu agradeço imensamente
a todos os alunos do 6º ano que ficaram comigo até o finalzinho dessa aula, ok? E claro, se você tiver feito uma boa pontuação, parabéns para você e continua estudando, continua fazendo as atividades. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso período letivo, tá certo? Então é isso. Meus amigos, alunos do 6º ano, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!